Oremos. Querido Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, tuas filhas. Obrigado, Senhor, porque um Pai maravilhoso como tu és, nós não encontramos em lugar nenhum deste mundo, porque tu nos amas tanto que deste teu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Aceite a nossa adoração nessa hora, a nossa entrega a Ti, o nosso louvor, e fale ao nosso coração ao estudar a Tua palavra. E nesse momento também, Senhor, visite a cada pessoa que está assistindo essa mensagem. Que o seu coração seja alcançado pelo poder do Espírito Santo, com a mensagem da salvação. Que também a sua casa seja visitada pelos anjos, seja visitada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que tenha todas as suas necessidades supridas em glória, para a honra e glória do Teu nome. Supre as necessidades de saúde, necessidade do pão de cada dia, necessidade de alegria, de paz, de harmonia no lar. Que o Senhor dê vitória a essa casa e a essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo oramos e agradecemos. Amém. O Salmo 10 diz assim: Por que estás longe, Senhor? Por que te escondes no tempo da minha tribulação? Ou no tempo que eu passo por sofrimento, não é? Com arrogância, o perverso persegue o pobre. Fica preso na armadilha que tem preparado. O pobre fica preso na armadilha que o perverso prepara. Porque o perverso se gloria dos desejos da sua alma. O ambicioso maldiz, ele despreza o próprio Deus. O perverso, por sua soberba, aqui orgulho, não busca a Deus. Os seus caminhos são tortuosos o tempo todo. Os teus juízos os têm muito longe da sua presença. A todos os teus adversários, a todos os adversários deles, eles desprezam. Eles dizem no coração: não serei abalado jamais. Nunca me alcançará o infortúnio ou a infelicidade. Cheia está a sua boca de maldição e de engano e de fraudes. Debaixo da sua língua não há humilhação, né? Não há humildade, mas só maldade. Versículo 8. Assenta-se à espreita do próximo nas aldeias, para matar às escondidas o inocente. Seus olhos estão à espreita do desamparado. Espreita-o como leão dentro da cova. Espreita para arrebatar o pobre. Pega a sua vítima, atraindo-a para a sua armadilha. Encolhe-se, abaixa-se, e muito infelizes caem em suas fortes garras. Coitado dos pobres, né? Diz o ímpio em seu coração: Deus se esqueceu. Deus não vê nada do que eu faço. Ele não se importa comigo. Versículo 11. Versículo 12 agora: levanta-te, Senhor, e estende a tua mão. Não te esqueça dos pobres. Por que despreza o ímpio a Deus? Em seu coração diz: Deus não me inquirirá. Eu não tenho compromisso com ele, né? Tu tens visto, Senhor, porque olhas os trabalhos e a humilhação para dar a recompensa da tua mão. Em ti acolhe-se o desamparado, e tu és o amparo do órfão. Tu quebrantas o braço dos ímpios e persegues a maldade do perverso até que ele desapareça. O Senhor é Rei eterno e eternamente justo, e da terra serão varridos os gentios.
O desejo dos humildes tu escutas, ó Senhor, e confortas o seu coração, e tens atentos teus ouvidos para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que não voltes a infundir terror ao homem feito de barro. O Salmo 10 começa com uma pergunta de Davi. Ele pergunta para Deus: o Senhor não vê as minhas lágrimas? O Senhor não vê a minha dor? O Senhor fica longe quando eu estou passando por problemas? E se a gente observar bem, quando a partir do versículo 2, Davi começa a descrever qualidades dos gentios, dos perversos, dos maldosos, dos ímpios, ele parece exaltar essas qualidades. Observe, versículo 2. Com arrogância, o perverso persegue o pobre. Veja, ele fala aqui do perverso como uma pessoa altruísta, arde bem-sucedido. Isso ele vai repetir, essa expressão, arrogância, orgulho, né? Desprezo ao próximo, falta de humildade. Então essas características do perverso, daquele que não tem compromisso com Deus. Ele parece exaltar isso aí. Ele diz que o ímpio não tem problemas. Veja, ele começa descrevendo as qualidades do ímpio, do perverso, do maldoso, do ingentio. E essa descrição leva a gente a concluir que esse homem, esse perverso, ele é feliz. Ele não tem problemas. E agora ele tira os olhos de Deus e ele começa a comparar sua dor, comparar seus problemas com o gentio, com o perverso que está passando perto dele, ou que mora perto dele. E ele diz assim, ó, com arrogância o perverso persegue o pobre. Mas aí no versículo 3, ele diz assim, o perverso se gloria nos desejos da sua alma. Ou seja, o perverso, ele está feliz porque ele alcança tudo o que ele deseja. Ele tem sucesso em tudo que ele faz, embora, e aqui ele vai descrever algumas coisas que o perverso faz para ter sucesso. No verso 2 ele diz que ele persegue o pobre. Ou seja, o perverso, ele odeia o pobre, né? Ainda que ele não faça nada para machucar o pobre, mas ele simplesmente, a sua filosofia, a sua ideologia o leva a desprezar o pobre. E a palavra pobre aqui, gente, não é pessoa que não tinha uma casa, que não tinha um bezerro, que não tinha um... Pobre aqui, são pessoas que ela não tinha, digamos assim, uma posição social mais elevada. Ele era uma pessoa que tinha o seu pedacinho de terra, mas ele precisava trabalhar para outra pessoa para ganhar o seu sustento, para sustentar a sua família. Não podiam viver de banquete em banquete, sentar nas praças e não fazer nada. Eles tinham que ralar para ter seu pão de cada dia. Então esses eram os pobres. O rico, ele pagava alguém para trabalhar para ele. Esse ímpio aqui, Davi coloca ele como uma posição social mais elevada e ele olha para as demais pessoas de cima para baixo. Isso lembra alguma coisa a você? E ele agora começa a olhar para o ímpio como uma pessoa próspera, feliz, sem problemas. Mas eu quero analisar esse salmo desses dois pontos de vista.
O cuidado de Deus com o ímpio e o cuidado de Deus com o pobre. Com o pobre aqui como alguém, filho de Deus, né? Você já entendeu a mensagem? Ah, eu estou nessa igreja há tantos anos e minha vida é um problema atrás do outro. Lembra do Salmo 9, né? Que a gente tem que parar de reclamar de Deus, né? Às vezes a gente tem as coisas e a gente reclama até daquilo que a gente tem. Não é verdade? Então veja, Davi, ele olha para o pobre, para o filho de Deus, para aquele que serve a Deus, e ele vê essa pessoa passando problema e ele parece dizer que Deus abandonou, que Deus não se preocupa com o sofrimento do pobre. Que Deus não se preocupa com aquele que tem dor, que é aquele que está passando por problema. Mas Deus presta atenção. E não faz nada com relação ao ímpio. Deus é indiferente ao sucesso do ímpio. Será? Então analise comigo aqui. Analise comigo. Primeira coisa que a gente precisa analisar friamente. As pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm um relacionamento com Deus, elas são felizes? Elas são bem-sucedidas em tudo que fazem? Você pode até dizer que sim. Elas têm tudo que querem? Então vamos lá. Elas são felizes? Elas concluíram felicidade da seguinte maneira. Primeiro, ninguém é feliz. E você vai encontrar isso na literatura, nos filmes, nas novelas, nas revistas. Você vai encontrar nos discursos até religiosos de muitas igrejas hoje. As pessoas vão dizer que não existe felicidade completa. Por que as pessoas chegaram a essa conclusão? Por quê? Porque para a maioria das pessoas e até para muitos aqueles que fazem discursos de prosperidade, de felicidade, de bondade, de sucesso, eles dizem que felicidade é uma utopia e que é impossível você ser feliz. Por quê? Porque felicidade seria ausência de dor, ausência de medo e ausência de problemas. Então, quando a gente olha para uma vida feliz como ausência de dor, aí quem é que pode ser feliz nesse mundo? Porque hoje a gente sabe que pelo menos 60%, 70% da população do nosso mundo tem algum tipo de dor. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, para ter saúde, você precisaria estar bem, sem problemas, sem dor física, intelectual e emocional. E aí nós temos hoje milhões de pessoas, né? Milhões de pessoas sofrendo de estresse, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, medo, culpa. São dores. São dores que essas pessoas, elas inclusive tomam medicação. Não dormem. O ser humano está cercado pela dor. Então ele conclui, não posso ser feliz. Como é que eu posso ser feliz se eu tenho problemas? Problemas financeiros,
problemas no casamento, problemas no relacionamento com os pais e os filhos, com os familiares, com o patrão, com os empregados. Você tem problemas de relacionamento em todas as áreas. Você não é compreendido, você não é compreendida pelas pessoas. Então eu não posso ser feliz. Porque eu tenho dor, eu tenho problemas. E todo ser humano vive a questão do medo. Medo de perder o emprego, medo de morrer, medo de se separar do cônjuge, medo de não ser aceito, medo. Tem gente que tem medo até de sombras, medo do escuro, medo de fantasmas que a sua mente criou. Então a filosofia moderna criou esse paradigma de que não é possível ser feliz. Agora Davi diz aqui que o ímpio ele é bem sucedido em tudo. Então, nós precisamos entender o que é felicidade. Por isso, no Salmo 9, eu falei que a dor faz parte do seu crescimento. O medo leva você a fazer escolhas com mais, digamos assim, análise, com mais cautela. Os problemas nos fortalecem para novos conflitos. Não estou dizendo que Deus traz problema para a gente, não, de jeito nenhum. Eu estou dizendo é que se Ele não tira essas coisas da gente, é que Ele pode utilizar tudo isso para nosso crescimento espiritual. Nosso crescimento até intelectual, emocional e relacional. Já pensou se nós vivêssemos numa sociedade em que ninguém tem problemas? O quão egoísta que nós seríamos? Não preciso de você, não preciso de ninguém. É o que o texto de Salmo 10 está dizendo, que o ímpio ele chega a essa conclusão. Eu não preciso de ninguém. E eu posso pisar em quem eu quiser para eu ter sucesso. Não é o que o Salmo 10 diz? Veja, o perverso, por sua soberba, ele não busca Deus. Né? E não há Deus em nenhum dos seus pensamentos, versículo 4. Os caminhos deles são tortuosos todo o tempo. E os juízos de Deus, eles têm longe da vista deles. Ele diz em seu coração, jamais vou passar dificuldade. Verso 6. Ó. Em seu coração ele diz, jamais terei dificuldade, jamais terei problemas. Então essa é a conclusão do ímpio. Eu não tenho problemas. O problema são as pessoas à minha volta. O problema está no governo. O problema está na política. O problema está na sociedade. O problema está no sistema. Eu não tenho problemas. Essa é a conclusão do ímpio. Essa é a conclusão. Só que essa conclusão leva o ímpio a uma questão muito importante. Se eu só vejo problemas nos outros, fora, o problema está lá, não está aqui. E eu não tenho problemas. Se eu não tenho problemas, então o problema é o sistema, o problema é o governo, o problema é esse, o problema é... Fulano é o problema, a esposa é o problema, o filho é o problema, o mundo é o problema, a minha mãe é um problema, meu pai é um problema, então eu vejo problema tudo lá. Então agora eu preciso eliminar essas pessoas para eu não ter problema. É o que o Salmo 10 aponta. Que o ímpio agora ele vai armar ciladas para as pessoas à sua volta, para que o seu caminho seja livre. Você entendeu a mensagem? O que é que nós estamos tendo hoje na sociedade? As pessoas pisando umas nas outras para serem felizes.
Eu vou ser feliz quando eu me libertar dessa pessoa. Eu vou ser feliz quando eu me libertar desse problema. Eu vou ser feliz quando eu me libertar dessa dor. Eu vou ser feliz quando eu me libertar disso. Então as pessoas hoje, elas começam a pisar umas nas outras para ter sucesso, para ter felicidade. Se a felicidade é possível, então primeiro eu preciso eliminar a dor, eu preciso eliminar o problema, eu preciso eliminar esse medo. Então eu preciso me livrar disso aí. E o Salmo 10 aponta que o ímpio, ele trabalha justamente nesse tom, nesse aspecto. Eu preciso me libertar do problema. Então agora ele vai pisar nas pessoas, ele vai perseguir as pessoas, ele vai ferir as pessoas. Um grave problema nesse aspecto é que, eu disse no Salmo 9, nós não somos ilhas, nós não nascemos para viver sozinhos. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos de gente à nossa volta para nos apoiar, para nos aconselhar, para dividir as cargas que nós carregamos. Dividir os problemas que nós enfrentamos. E quando nós começamos a machucar essas pessoas, nós afastamos essas pessoas. E o que acontece? O nosso sucesso, a nossa tal felicidade que nós tanto buscamos, que tanto almejamos, ela se torna uma impossibilidade. Ela se torna uma impossibilidade. Por isso as pessoas podem concluir que ninguém vai ser feliz. Percebe como nós somos egoístas? E o texto aqui fala do orgulho do ímpio, né? Ele diz em seu coração, não preciso de ninguém, nem de Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de Deus. E quando a gente chega a essa conclusão, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs, minhas amigas, a nossa vida perde o sentido. O ser humano engolindo o ser humano para tentar, ao se livrar do próprio ser humano, viver feliz. Acaba sozinho, frustrado, e tudo que ele conquistou não vale nada. Diz o ímpio em seu coração, eu não preciso de ninguém, nem do próprio Deus. É verdade isso? É verdade que você não precisa das pessoas? É verdade que você não precisa de ninguém? Como o ser humano se tornou egoísta? Como o ser humano se tornou mesquinho, a ponto de negar a própria existência? E aqui ele nega a existência de Deus, ou a participação de Deus na sua história, na sua vida, né? Ele aqui não nega a existência, mas nega a participação. Eu não preciso de Deus. Deus não faz parte do meu caminho e nem da minha história. Mas não é só isso. Ele tira também o seu vizinho, ele tira o seu amigo, ele tira o seu familiar, ele tira todos do seu caminho. Ninguém pode ficar no meu caminho. Eu quero ser feliz, eu quero conquistar o mundo, eu quero conquistar sucesso, eu quero ter sucesso em todas as áreas da minha vida, e quem se puser no meu caminho, eu passo a rasteira. Você não vive isso, não. No nosso mundo perfeito, a gente não vê isso no Brasil, por exemplo, ninguém vê isso. Na política, na escola, no trabalho, você não vê isso. As pessoas o tempo todo tentando derrubar umas às outras. Lembra do Salmo 9, onde eu disse que as pessoas estão preocupadas só em achar em que você fracasse, que você erre, que você caia, que você se destrua, para que elas se sintam melhores, para que elas se sintam bem-sucedidas, felizes com o seu fracasso. Salmo 10, Davi aponta aqui que o ímpio faz de tudo para que os outros sejam infelizes, para que isso torne ele bem-sucedido e feliz.
Sou eu quem digo. O próprio Salmo diz, veja o versículo 8. Ele se assenta à espreita do seu próximo nas aldeias para matar às escondidas o inocente. Seus olhos estão à espreita do desamparado, espreita como leão dentro da cova, espreita para arrebatar o pobre, pega a sua vítima atraindo-a na sua rede, escolhe, encolhe-se, abaixa-se e muito infelizes os pobres caem em suas garras. Então eu quero que o outro sofra, eu quero que o outro tenha dor, eu quero que o outro chore, eu quero que o outro caia, eu quero que o outro fracasse para que eu seja bem-sucedido. As pessoas hoje estão se matando umas às outras. Mateus capítulo 24, Jesus Cristo já falava disso. Versículo 11, ele diz dessa luta do ser humano para destruir uns aos outros. Fazer de todo mundo o inimigo a ser vencido, para que eu me sinta melhor. As pessoas hoje estão sempre derrubando umas às outras. O sistema precisa fracassar para você ser feliz. O governo precisa fracassar para que você seja feliz. Então as ações humanas levam o ser humano a quebrar relacionamentos. E eu quero passar para essa questão do texto agora, porque ela é muito importante. Quebra de relacionamentos. Nós, como seres humanos, nós fomos criados para viver em sociedade. E não tem como a gente viver em sociedade sem relacionamentos. Sem relacionamentos. O grande problema hoje é que nos relacionamentos a gente quer consertar o outro, mas a gente não quer ser consertado e nem se consertar. O tempo todo você está tentando consertar a pessoa que está do seu lado, quando nem Deus pode consertá-lo se Ele não quiser. O único que pode fazer o milagre da transformação é Jesus Cristo. E se você não perceber que Deus está aí perto de você para cuidar de você nesse relacionamento, e que os problemas, os defeitos dessa pessoa, tudo pode ser um ponto positivo no seu relacionamento com ela, então você vai continuar vivendo essa mentira. Então, quando você não admite que você erra, que você é imperfeito, que você tem problemas sérios, então qualquer pessoa que se aproximar de você não vai ser feliz e nem você vai fazer essa pessoa feliz, porque você vai tentar consertá-la o tempo todo. O fracasso dos relacionamentos modernos é que o ser humano não consegue aceitar o outro do jeito que ele é. E quando tenta se aproximar dele, tenta consertá-lo primeiro. E uma das coisas que nós temos que entender é que ao tentar consertar os outros, Jesus Cristo disse: por que você está preocupado em tirar a trave do olho do seu irmão, quando o cisco que está no olho do teu irmão, quando você tem uma trave impedindo você enxergá-lo melhor? Então, quando a gente começa a tentar melhorar a nossa vida consertando os outros, Salmo 10. O ímpio precisa eliminar o problema para ele se sentir satisfeito e feliz. Mas acontece que no relacionamento com pessoas, no relacionamento uns com os outros, nós precisamos entender que os problemas deveriam ser motivos de unidade, de intimidade, de aproximação,
em vez de ser motivo de separação. E esse é o problema na sociedade moderna. O divórcio está aí para mostrar isso. Por quê? Porque nós queremos consertar os outros quando não conseguimos consertar nem a gente mesmo. O Salmo 10 é o salmo do relacionamento. Quando você começa a machucar os outros para se sentir melhor. Quando você começa a culpar os outros para se sentir feliz. Quando você diz que não precisa de ninguém. Quando você busca o isolamento social. O que resta é depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo. Fobias e mais fobias. Ou você busca o sucesso. Então você se afunda em trabalhos. E aí nós temos 27 milhões de brasileiros sofrendo de estresse. Doentes do mesmo jeito. E alguns chegam ao extremo de tirar a própria vida. Mas não precisam tirar a vida. Porque já estão mortos. Nessa sociedade de pessoas mortas, o morto tropeçando no outro morto, se degladiando, se ferindo, se machucando uns aos outros, se machucando a si mesmo e aos outros. Que coisa terrível. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. E nessa sociedade, as pessoas hoje não vê necessidade de alguém de fora, com poder, com autoridade, com bondade, com amor, com misericórdia para cuidar da gente. Por isso o ímpio, ele despreza a Deus. Salmo 10 mostra o ímpio desprezando a Deus em todas as etapas da sua vida. Deus está de fora de todos os projetos das pessoas hoje. Deus está de fora da vida das pessoas, mesmo nessa questão religiosa. E o Davi começa o salmo dizendo isso: Deus está distante, Deus não se preocupa, Deus não vê, Deus não intercede, Deus não participa. Quando nós, que estamos vivendo essa celeuma de tentar ser feliz, eliminando pessoas, quebrando relacionamentos, fugindo, se isolando. Quando a gente busca essa paz, essa felicidade dessa maneira, deixando Deus de fora, ou concluindo que Deus não está nem aí para mim, nós entramos em um outro problema. O problema é que eu percebo, eu sei, eu concluo que eu não tenho para onde ir. Eu não tenho razão para existir. Eu não tenho razão para estar aqui. Apesar de todo o esforço que eu faço para ser feliz, apesar de desprezar os outros, apesar de machucar quem está perto de mim, eu percebo que cada vez mais eu afundo nesse existencialismo vazio. Por que eu estou aqui? Por que para onde eu estou indo? Eu vou a lugar nenhum. E também não tem razão para eu estar aqui. Meus amados, a vida é muito mais do que você pensa que é.
não há Deus. Deus está distante, Deus não se importa, Deus não se preocupa, Deus não tem nada a ver comigo, Deus não está nem aí para o que eu faço, o que eu penso, o que eu estou fazendo. Num certo aspecto, sim, Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Porque Ele sabe que você está perdido, infeliz. A questão toda é, tudo bem, Renivaldo, Deus ele se importa comigo. Mas a questão, quando eu penso dessa maneira, quando eu visualizo dessa maneira, eu tenho que concluir algumas coisas. Vamos lá. Primeira conclusão. Se Deus não se importa comigo, se Deus não está nem aí para mim, então a vida para mim, ela não tem nenhum significado. Segunda conclusão. Se Deus não está nem aí para mim, então essa questão de fé, religião, salvação, tudo isso é história da carochinha. Eu já falei isso. Hoje, ter uma religião não é suficiente? Porque se você não conhece, se você não se relaciona, se você não tem um compromisso com o Deus da religião, e religião, lembre-se, religar-se a Deus, né? Religião, religação. Você precisa retornar para Deus. Então, antes de pensar em igreja, pense no seu relacionamento com Deus. Religião como ligação com Deus. Então, se você não tem uma ligação com Deus, se você não tem um relacionamento com Ele, o seu relacionamento à sua volta, eles perdem o significado, eles perdem o sentido. Porque você jamais vai reconhecer que você precisa de mudança, que você precisa de transformação para que os seus relacionamentos aqui, eles amadureçam, eles melhorem, eles se aperfeiçoem. Mas aí você olha para Deus e um Deus perfeito que aceita você do jeito que você é, que não tenta consertar você, mas Ele te dá a chance de abrir o coração a Ele, então Ele te dá um novo coração. Quando você entrega o coração a Ele, Ele não arranca o seu coração, Ele não vai arbitrariamente dizer assim, eu vou mudar você, eu vou fazer isso em você. Não. Isso a gente faz com o nosso cônjuge, com nossos amigos, com nossos parceiros, com nossos familiares. Tentar consertar. Mas Deus não faz isso. Ele fica perto. Diz Apocalipse capítulo 20, ou 3, versículo 20, que Ele fica do lado de fora da nossa vida, pedindo a oportunidade de entrar e participar, e banquetear com a gente, transformar a nossa vida. Deus pode fazer isso, Deus pode fazer um milagre na minha vida. E aí quando eu me religo a Deus, quando eu me relaciono com Deus, aí eu vou perceber que felicidade nesse mundo não é ausência de dor, não é ausência de medo, não é ausência de problemas. Felicidade é a certeza de ser aceito por alguém que é perfeito. Felicidade é ter certeza de que Ele não só me aceita do jeito que eu sou, mas Ele me perdoa, Ele me cura, Ele me transforma. Ele me dá sentido para a vida. E sentido no aspecto de saber quem sou, saber onde estou e para onde eu estou indo.
Quando eu percebo que Deus me ama, que Deus cuida de mim, mesmo passando por problemas, que Ele não me abandonou, eu vejo que a felicidade é possível, por quê? Porque eu sei quem sou, eu sei a quem eu pertenço e eu sei para onde eu estou indo. Eu sei. A vida é muito mais do que ganhar e perder. A vida é você ter paz interior. E para você ter paz interior, você não machuca ninguém. Você não se afasta das pessoas. Você não destrói relacionamentos para você ter paz interior. Você jamais vai quebrar relacionamentos para ter felicidade. Ao contrário, você vai fazer da própria dor um motivo de crescimento. Você vai fazer do próprio problema um motivo de felicidade. Você vai fazer da própria dor uma escada para o sucesso. Porque você vai estar crescendo espiritualmente, socialmente, emocionalmente, intelectualmente. Afastar Deus da minha história, afastar Deus da minha vida, não vai me tornar uma pessoa melhor, muito menos feliz. Eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. O Salmo, ele termina dizendo que Deus, Ele é Rei eterno. Para todo sempre ele é Rei, Ele é Deus. E os gentios não ficarão na presença de Deus para sempre. Mas aí no versículo 17 ele diz que o desejo dos humildes será satisfeito. E Deus conforta o coração daquele que tem os ouvidos atentos à voz de Deus. E diz o verso 18 que Deus faz justiça ao oprimido. E Ele está com os olhos voltados para todo ser humano, ímpio e pobre. Aqui, o texto fala de ímpio e pobre, né? Deus está com os olhos atentos para recompensar a todos. Deus vai dar recompensa a todos. Diz o Salmo 10, que Deus vai recompensar a todos. Os humildes, os pobres aqui, aqueles que têm os olhos voltados para Deus, aqueles que buscam a ajuda de Deus, aqueles que reconhecem a autoridade de Deus como Rei, como Senhor, como Deus, eles terão como recompensa a vida eterna. O ímpio terá como recompensa a morte eterna. Mas isso não vai fazer nenhuma diferença para ele, por quê? Porque, como eu disse, se ele não sabe quem ele é, se ele não sabe por que está aqui, a vida não tem sentido para ele, para onde ele vai também não vai fazer diferença. Então a morte e a morte eterna para o ímpio são a mesma coisa. Não há significado na vida quando você vive para machucar os outros, para desprezar os outros, para ter sucesso à custa do sofrimento alheio. Então os outros precisam morrer para que eu seja feliz. E Deus, Ele é tão bom que você e eu, ao perceber que alguém precisa morrer para eu ser feliz, o que Deus fez? Enviou seu filho e matou o seu filho para que você viva eternamente.
Percebe o problema? Eu tenho um problema sério. O problema é que esse Deus me ama de tal maneira que Ele é capaz de morrer para eu ser feliz, para eu viver eternamente. O Salmo 10 apresenta que o ser humano busca um caminho de felicidade que é muito tortuoso, que é muito ruim. Mas Deus é tão bom que aparentemente Ele deixa você seguir o curso da sua vida. Aparentemente Ele deixa você fazer suas próprias escolhas, seguir seu próprio destino. Em um dado momento Ele coloca a cruz no centro da história. E Ele convida você. Dizer, filho, se você quer sentido para a sua vida, se você quer felicidade, não é eliminando os problemas, não é eliminando a dor, não é eliminando o medo que você vai conseguir. É aceitando que eu posso resolver o seu problema. Eu tenho solução para a morte. Eu tenho solução para a dor. Eu tenho solução para o teu medo. E qual é a solução, Senhor? A solução é: eu morro por você. E ao morrer, eu dou a você paz. Ausência de culpa, ausência de medo, ausência de dor emocional, de dor intelectual e até da dor física. Diz Isaías 53 que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele sofreu a dor que era minha. Ele foi castigado pelos meus pecados, meus problemas, minhas falhas de caráter. Ele foi castigado pelas minhas falhas, pelos meus problemas, pelos meus defeitos. Ele foi moído pelas minhas transgressões. E o castigo que me traz a paz, que me traz confiança, ausência de medo, confiança. O oposto do medo é confiança. O castigo que me traz confiança estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pela sua dor intelectual e emocional, Jesus Cristo me curou. Deus não está distante de você, meu irmão. Deus não está distante de você, minha irmã. Davi começou o salmo dizendo: Deus, por que o Senhor está distante de quando eu estou passando por problema? Olha para os ímpios, eles dizem: não tenho problema. Ele pisa nas pessoas para ser feliz. E Deus coloca na história a cruz, para que ao olhar para a cruz eu veja que Deus ama o pecador, ama o ímpio, ama o gentio, ama o transgressor, ama o perverso e ama esse pobre que vê um Deus que está distante, que não se preocupa com ele. Deus ama todos nós. Não é hora de culpar uns aos outros, não é hora de achar defeitos nos outros para se sentir melhor. Não é hora de achar sentido na vida, na ausência da dor, na ausência da culpa, na ausência do medo. Não. É hora de você olhar para o céu e ver um Deus preocupado com a sua felicidade. E que no seu projeto Ele tem uma recompensa para cada um de nós. E a recompensa não é morte eterna. A recompensa é vida eterna. Porque Jesus Cristo morreu por mim e por você. O Salmo 10 termina dizendo assim: a fim de que não voltes a infundir medo ao homem, porque ele é feito de argila. Ele é feito do pó. Não precisamos ter medo.
precisamos olhar para Deus. Precisamos nos religar a Deus. E aí viveremos felizes para sempre. Mesmo que nesse mundo a gente passe pela dor física, intelectual, emocional ou espiritual. Não quer você fazer de Deus o seu refúgio? Salmo 10, versículo 12, né? Não quer você fazer de Deus o seu refúgio? Não quer você fazer de Deus o seu rei? Não quer você fazer de Deus o seu amparo? Não quer você fazer de Deus a sua rocha? Se você fizer de Deus, aí você vai saber que a vida tem sentido. A vida tem propósito. Você não está aqui por acaso. Querido Deus, meu Pai, se os nossos olhos estão cegados pelos problemas, pela dor, a ponto de não enxergá-lo, a ponto de não senti-lo perto de nós, a ponto de não perceber que o Senhor se importa conosco, abre os nossos olhos, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para entender que a vida só tem sentido quando a gente está ligado a Ti. Perdoa-nos e ajude-nos a olhar para o Senhor. Ajude-nos a voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.